Olá, meu amado e minha amada em Cristo. Como vão as coisas? Como vai sua vida? Hoje, meu coração se move com compaixão por você que está se sentindo sem direção, como se estivesse caminhando por um vale escuro, onde as placas sumiram, os conselhos falharam e os sonhos silenciaram. Mas o Senhor, que conhece os teus passos até quando estão trêmulos, preparou algo tremendo para esta oração. É hora de ouvir a revelação do Salmo 91, como você nunca ouviu antes. Uma direção profética, espiritual e libertadora será revelada agora, porque Deus vai te visitar. Meu amado e minha amada, coloque nos comentários palavras de fé e gratidão. Faça isso como um ato profético, dizendo: eu creio na direção de Deus para a minha vida. Jesus nos ensinou em Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Isso é mais do que esperança, é certeza. Então declare: eu já recebi. E se ainda não está inscrito no canal Bela Manhã, faça isso agora, porque aqui a palavra viva de Deus encontra seu coração todos os dias. No final desta oração, eu vou declarar sobre a sua vida uma poderosa bênção do Salmo 91, que pode ser exatamente o que sua alma precisa para reencontrar o rumo. Agora, com todo temor e reverência, vamos orar. Pai Santo, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e reverente. Ouvinte precioso, amado e amada em Cristo, talvez seu peito esteja apertado, talvez sua mente esteja confusa, talvez você esteja exatamente naquele ponto onde ninguém mais consegue ajudar, nem conselhos, nem planos, nem mapas. Mas eu quero te lembrar agora, o nosso Deus não precisa de placas para te guiar. Ele é o próprio caminho, Ele é a lâmpada para os teus pés, Ele é a tua sombra quando você não sabe aonde descansar. Ele é o abrigo quando o mundo se torna hostil. Ele é o socorro quando você não tem mais a quem chamar. Senhor, obrigado por este dia. Mesmo que o coração de quem ora esteja ferido ou cansado, te agradecemos porque o Senhor permitiu mais uma chance, mais um amanhecer, mais um tempo de resgate. Ainda que a alma esteja se sentindo à deriva, Tu és o mesmo Deus que abriu caminho em meio ao mar. Tu és o mesmo que guiou Israel com nuvem de dia e fogo de noite. Por isso, mesmo quando tudo parece fechado, o Senhor continua abrindo passagem. Ainda que quem ora hoje esteja confuso ou desanimado, eu te agradeço porque tua fidelidade nunca se atrasa. Tua presença é maior do que qualquer insegurança. Deus eterno, alguns aqui se sentem deslocados, perdidos dentro da própria rotina. Sentem que não fazem mais parte de nada, que as portas estão fechadas, que os caminhos se apagaram, que não tem mais direção clara. Mas eu te peço, sopra sobre esta alma a tua voz suave e firme. Como um pastor que chama a ovelha pelo nome, fala com clareza dentro do coração de quem está orando. Renova os sentidos, restaura o ânimo, rompe a névoa do medo, restaura a sensibilidade espiritual, para que esta pessoa reconheça a tua voz até mesmo em meio ao barulho. E se por acaso o coração estiver pesado demais, Pai, mesmo assim, segura pela mão, porque a tua presença conduz até mesmo quando o nosso entendimento falha. Hoje, Senhor, nós nos rendemos à tua vontade e nos abrigamos à sombra do teu cuidado. Não queremos mais caminhar sem rumo. Não queremos mais trilhar caminhos tortuosos. Conduz cada pensamento, cada passo, cada decisão, porque tu és o Deus que nunca erra. Glorificado seja o teu nome, e que esta oração já comece a realinhar tudo que se perdeu no caminho. Deus amado, te agradecemos por estarmos aqui, de joelhos na alma, buscando abrigo e direção sob a tua sombra. Gratidão, Senhor, por tua fidelidade, que não depende das estações da vida, dos ventos contrários ou das decisões erradas que tomamos. Obrigado, porque mesmo quando nos perdemos de nós mesmos, o Senhor nunca perde a rota. Tu continuas sendo o GPS eterno, cuja rota nunca falha.
Obrigado porque, ainda que a confusão nos alcance, o Senhor continua oferecendo clareza como luz que rompe as trevas. Obrigado, Senhor, por cada livramento que não percebemos, por cada manhã em que levantamos mesmo cansados, por cada lágrima que escorreu sem ninguém ver, mas que o Senhor enxugou. Gratidão por esse momento em que, mesmo feridos, ainda podemos orar. Porque se ainda conseguimos falar contigo, então ainda há esperança. E esperança, Senhor, é o que precisamos quando não vemos mais a estrada. Tu és o Deus que transforma terrenos áridos em jardins, vales sombrios em rotas de vitória. Amado ouvinte, talvez você esteja cansado de esperar uma direção clara, um sinal que mude tudo. Mas eu quero te lembrar de algo. A voz de Deus, às vezes, vem como silêncio que aquece. Às vezes, não é o caminho que muda, é você que ganha força para caminhar por ele. E quando você sente que não aguenta mais, é justamente aí que Deus te carrega. Você pode não ver saída, mas a palavra do Senhor diz que ele abre caminho onde não há. Pode haver dúvidas, sim. Pode haver angústia. Mas acima de tudo isso está aquele que nunca perde o controle. Receba isso agora. Deus ainda está no comando da sua vida. A presença dele não foi embora. A tua sombra ainda está sobre você, protegendo, ocultando, preservando. Ele não desistiu de você. O mundo pode ter te confundido, os sentimentos podem ter te confundido, as palavras que te lançaram podem ter te machucado, mas Deus ainda te chama pelo nome. Ele ainda sabe onde você está. Ele ainda quer te conduzir com braços de amor, com direção de paz. Eu declaro, vai chegar resposta, vai chegar direção, vai haver clareza. E mesmo que você não sinta nada agora, o céu está trabalhando. Não porque você merece, mas porque Ele é bom. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque Ele honra o clamor do aflito. Ele escuta até o sussurro desesperado da alma. Deus está curando a sua fé agora. Ele está restaurando sua capacidade de sonhar novamente, de confiar, de descansar, de respirar fundo e saber: eu não estou sozinho. Você pode ter cometido erros, pode ter tomado decisões baseadas no medo, pode ter seguido vozes erradas, conselhos confusos, pressões emocionais, mas isso não muda a fidelidade de Deus. Ele é o único que continua acreditando em você quando você mesmo já não acredita. A sombra dele não é sombra de dúvida, é sombra de proteção. A presença dele não é uma ideia distante, é uma realidade que entra no quarto, toca o peito, abraça a alma. Talvez tudo esteja bagunçado aí dentro. O coração esteja inquieto, a mente cansada, o futuro pareça embaçado. Mas o Senhor está limpando agora o vidro da sua visão. Ele está mostrando que ainda há um rumo, que a tua fidelidade está te cercando, que a tua presença está te puxando de volta. Não é o fim. Ainda há propósito, ainda há destino. Meu amado e minha amada, se você está ouvindo esta oração, é porque Deus quis que fosse hoje, que fosse agora, que fosse através desta palavra. Ele marcou esse encontro com a tua graça para te tirar do vale da indecisão. Ele não te quer paralisado, ele não te quer rendido ao medo, ele te quer caminhando outra vez, de cabeça erguida, com fé, com coragem, com visão, com a convicção de que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Levanta, alma, reage, coração, acorda, espírito. Chegou o tempo de sair da estagnação. Chegou o momento de dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas caminho pela tua voz. Eu não tenho forças, mas me escondo sob a tua sombra. Essa é a oração que rompe muros, que desloca barreiras espirituais, que atrai direção. Eu sinto que há alguém ouvindo isso com lágrimas nos olhos porque já não aguentava mais se sentir perdido. Mas Deus está dizendo agora: filho, eu estou aqui. Filha, eu estou te guiando. Mesmo no caos, eu sou a tua bússola.
Não é mais sobre saber todos os passos, é sobre confiar em quem está segurando a tua mão. E essa mão é a de Deus. Essa mão não treme, essa mão não se cansa, essa mão nunca erra o caminho. Você que achou que era tarde demais, que estava distante demais, que tinha se perdido demais, Deus te diz: eu conheço cada curva que você enfrentou. Eu vi cada desvio, cada escorregão, cada noite de confusão. Mas eu também sou o Deus que restaura, o que realinha, o que recomeça histórias. Você ainda vai ver portas se abrindo, vai ver o impossível acontecendo, vai ver sentido onde só havia desordem. Porque o Salmo 91 não é apenas um texto de proteção, é uma revelação de propósito. Quando Davi escreveu essas palavras, ele estava escondido, sim, mas também estava sendo alinhado com o céu. E hoje, enquanto você ora, Deus também está te alinhando. Não se trata apenas de sair do medo, mas de reencontrar a rota celestial, de saber que existe um plano, de saber que há um propósito por trás do que você está vivendo e que, em Cristo, você será conduzido em paz. Pai Santo, neste momento eu me coloco em intercessão por todos os amados e amadas que estão orando comigo. Há um clamor coletivo subindo ao teu trono, um gemido do coração que só o Senhor compreende em plenitude. Eu oro por todos aqueles que se encontram em estado de confusão, aqueles que não sabem mais o que fazer, aqueles que têm medo de tomar decisões porque foram feridos no passado, pessoas que perderam a direção no casamento, no trabalho, na família, nos sonhos e até mesmo na fé. Pai, ouve esse clamor. Eu intercedo pelas famílias, Senhor, famílias que estão se desestruturando porque perderam o centro, perderam o altar. Eu oro por aqueles que não conseguem mais conversar com os filhos, que se sentem distantes do cônjuge, que já não conseguem dividir o mesmo espaço sem frieza, mágoa ou silêncio. Espírito Santo, entra nos lares como o príncipe da paz. Entra com restauração, com entendimento e com reconciliação. Que onde há confusão, reine tua sabedoria. Onde há frieza, entre a tua presença que aquece e sara. Pai, oro pelos doentes. Tantos agora estão vivendo dias de angústia física, emocional ou espiritual. Pessoas em hospitais, em casa, em tratamentos, esperando exames, enfrentando dores crônicas. Outros estão vivendo enfermidades invisíveis, como a ansiedade, a depressão, a exaustão da alma. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Toque agora cada órgão, cada célula, cada pensamento, cada sintoma. Que venha cura, alívio, restauração. Que o sopro da tua sombra proteja e renove as forças de cada um que está enfrentando enfermidades. Intercedo agora por quem está aprisionado por vícios, Pai. Pessoas que não têm mais forças para lutar contra o álcool, contra drogas, pornografia, compulsões, relacionamentos destrutivos, padrões tóxicos. Senhor, quebra agora essas correntes. Restaura a dignidade, restaura a mente, restaura a vontade de viver, que eles sejam tocados agora por tua força que liberta e transforma. Que haja renascimento dentro deles, que a identidade deles seja restaurada na tua presença. Deus eterno, eu oro por aqueles que estão sendo perseguidos, caluniados, mal interpretados. Pessoas que estão pagando um preço injusto, pessoas que foram traídas, que foram humilhadas. Tu és o Deus da justiça, tu és o juiz justo e verdadeiro. Que eles não se vinguem, mas sejam sustentados pela tua mão. Que não se rendam à amargura, mas sejam visitados pela tua paz. Que o Senhor os defenda, que o Senhor os exalte, que o Senhor os guie com verdade e graça. Senhor, coloco diante de ti os que estão em luto, aqueles que perderam pessoas queridas, sonhos antigos, oportunidades valiosas. Consola, Espírito Santo. Senta-se ao lado deles nesse quarto vazio e diz: ainda estou aqui. Que cada lágrima que cair,
caia em solo sagrado e se torne semente de consolo e futuro. Que o Senhor enxugue com carinho cada dor profunda e substitua com esperança. Eu oro por quem está sem trabalho. Pessoas que mandaram currículos, fizeram entrevistas, esperaram respostas e continuam sem rumo. Que haja provisão, Senhor. Abre portas que ninguém pode fechar. Dá sabedoria para empreender, para mudar de área, para encontrar o lugar certo no tempo certo. E que enquanto esperam, não falte pão, dignidade, sustento, paz. Pai, intercedo por empresários e profissionais que estão enfrentando crises. Pessoas que sustentam famílias, que têm obrigações, mas que estão vendo as contas se acumulando, os clientes diminuindo, as dívidas crescendo. Senhor, entra com intervenção divina. Dá criatividade, sabedoria, favor sobrenatural. Tira o desespero do coração deles. Renova a mente, renova a visão, mostra uma saída. Que o Senhor levante alianças estratégicas, conexões espirituais, ideias rentáveis e soluções que venham do alto. Oro por quem vive marginalizado. Povos, grupos, minorias, esquecidos pela sociedade. Pessoas que carregam rótulos, preconceitos, feridas sociais. Deus justo, que a tua presença seja o abrigo, o refúgio, a afirmação, a dignidade. Que eles saibam que foram criados por ti, com propósito, com valor, com honra. Restaura a autoestima. Levanta vozes proféticas que tragam justiça e acolhimento. Pai, coloco nas tuas mãos aqueles que estão presos, seja fisicamente ou emocionalmente. Gente em cadeias reais e gente em prisões da alma. Senhor, entra nessas celas, nesses quartos escuros, nesses cantos escondidos do coração e traz luz. Que eles sejam libertos da culpa, do rancor, da mentira, do medo. Que a tua presença traga libertação verdadeira. Senhor, eu intercedo por aqueles que foram feridos dentro da igreja, que ouviram palavras que machucaram mais do que curaram, que foram rejeitados, julgados, silenciados, que perderam a vontade de congregar, de confiar, de acreditar. Pai, cura essas feridas. Mostra que o Senhor é maior do que os erros humanos, que o teu amor não se resume ao comportamento de outros, que o Senhor ainda é um Pai presente, amoroso e justo. Deus de misericórdia, eu oro por jovens e adolescentes que estão vivendo crises de identidade, crises espirituais, confusão de propósito, que se sentem pressionados, cobrados, desorientados. Que o Senhor se revele como amigo fiel, conselheiro eterno, Pai que ama sem exigir perfeição. Que eles não sejam moldados pela cultura, mas pela tua palavra. Que encontrem direção, firmeza e alegria em ti. Pai, eu te peço por líderes espirituais, pastores, missionários, intercessores. Muitos estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Precisam de força, precisam de renovo, precisam de consolo. Cuida dos teus servos, Senhor. Sustenta-os com o teu poder, que eles não ministrem a partir do esgotamento, mas da intimidade contigo. Que a tua sombra os proteja, que a tua fidelidade os revigore. Agora, Senhor, eu intercedo por quem está ouvindo esta oração e não tem forças nem para pedir. Gente que está no limite, que apenas deu play neste vídeo como um último fio de esperança. Espírito Santo, visita essa pessoa com intensidade agora. Que ela sinta a tua presença invadindo o ambiente. Que o coração bata mais forte. Que os olhos se encham de lágrimas, não de dor, mas de alívio. Que ela perceba que o Senhor não a abandonou. Que mesmo sem palavras, o Senhor entende o grito silencioso da alma dela. Deus, cobre com a tua sombra essa vida. Com a tua fidelidade, sustenta essa jornada. Com a tua presença, dá nova direção. E que tudo aquilo que estava fora do eixo volte a se alinhar. Que as setas do maligno sejam quebradas, que toda confusão espiritual seja dissipada. Que o teu caminho se torne claro, que o impossível se dobre, que o novo de Deus se manifeste.
Amado e amada em Cristo, eu quero te levar à revelação do Salmo 91. Um salmo que não é apenas lido, mas experimentado. Um salmo que não é só poesia, é direção, é livramento, é abrigo. E quero te lembrar em que momento da vida Davi escreveu essas palavras. Era perseguição, era caverna, era confusão. Ele estava se escondendo de inimigos, sem saber qual seria o próximo passo. Exatamente como você talvez esteja agora, encurralado pela dúvida, pela ansiedade, pela angústia de não ter controle. E é justamente nesse ambiente que Deus libera uma promessa eterna. Escuta com reverência, com fé e com expectativa, porque agora, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu futuro, eu vou declarar o Salmo 91, e cada palavra será como lâmpada acesa no vale da confusão. Ouça com o coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você apenas olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Agora receba comigo essa revelação espiritual. Este salmo não é apenas um texto. É um código do céu, um contrato da graça, uma resposta clara para quem está perdido e sem direção. É a bússola de quem está no escuro. O esconderijo do Altíssimo é mais do que um lugar, é um posicionamento da alma. Quando você decide confiar, mesmo sem ver, você entra nesse esconderijo. E nesse lugar, não importa quantos ruídos te cercam, você escuta a voz que guia. A sombra do Onipotente é aquele espaço onde os medos perdem força, onde o barulho da ansiedade silencia, onde o toque da presença de Deus acalma o peito, onde o caos não tem domínio, porque ali há abrigo, segurança, proteção. Você está agora sob essa sombra. E enquanto você ouve essa oração, Deus está te posicionando espiritualmente. Ele está te escondendo daquilo que o inimigo planejou, está te cobrindo com suas penas, está renovando sua confiança. Quando o Salmo diz, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, é porque você pode estar cercado de dúvidas, mas não está desamparado. A fortaleza de Deus é a certeza que sustenta quando tudo em volta treme. O Senhor está firmando os teus pés agora. Ele está blindando o teu coração contra ataques mentais, contra acusações, contra confusões. O laço do caçador, que é citado aqui, representa toda a armadilha preparada para te paralisar. E a promessa é clara: Ele te livrará. Não talvez, não se der, Ele livrará. Do veneno mortal, da seta escondida, da palavra venenosa, da situação tóxica. Ele sabe o que você não sabe. Ele vê o que você não vê. E Ele está desfazendo agora todo o laço que tentava te tirar do propósito. A fidelidade de Deus será o teu escudo protetor. Meu amado, minha amada, a fidelidade do Senhor é como muralha em torno de você. Não é a sua força, não é sua inteligência, não é sua capacidade de planejar, é a fidelidade dele.
E essa fidelidade não falha. Ela te segura quando suas emoções te soltam. Ela te protege quando tua fé falha. Ela é firme quando tudo em você oscila. A palavra também diz: você não temerá o pavor da noite. Isso fala com quem tem insônia, medo do amanhã, pensamentos escuros que surgem na madrugada. Deus está entrando agora nos bastidores do teu emocional, está quebrando esse pavor, está silenciando esse tormento e diz ainda: nem a flecha que voa de dia. Essa é a seta da acusação, da comparação, da pressão, da dúvida. Ele está te protegendo até daquilo que vem disfarçado de normalidade. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Tudo que age escondido contra a sua vida, Deus está desmascarando. Nem a praga que devasta ao meio-dia. As crises que surgem mesmo quando parecia tudo certo. O Salmo 91 é escudo contra tudo isso. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Isso é proteção absoluta. Isso é promessa de separação. Isso é o céu dizendo: você é guardado, você é cercado, você é sustentado. Ainda que tudo em volta desabe, a tua fidelidade permanece. E sabe por quê? Porque há anjos designados a seu respeito. Eles estão com ordens do céu. Eles te sustentam quando você tropeça. Eles te carregam quando você não aguenta. Eles guerreiam quando você não enxerga. Eles agem quando você apenas ora. Eles estão agora se movendo sobre a sua vida. E o que dizer da promessa final? Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Essa é a resposta. Você está sendo resgatado. Do medo, da confusão, do engano, da paralisia. Deus está te resgatando para um tempo novo. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Sim, o Senhor está afirmando sua identidade espiritual agora. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Essa oração está sendo ouvida e a resposta já está sendo liberada. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Olha que tremendo. Deus não apenas te livra, Ele te honra. Ele troca as vestes do fracasso pelas vestes da realeza espiritual. Vida longa eu lhe darei. Ouça isso. Você não vai morrer no meio do processo. Você vai viver para cumprir o que foi escrito. E lhe mostrarei a minha salvação. Isso não é só livramento, é destino, é plenitude, é glória. Pai amado, agora que oramos, intercedemos e declaramos a Tua palavra, chegamos ao final desta oração com o coração aquecido pela Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, porque sei que nesta jornada espiritual, o Teu Espírito Santo visitou profundamente a alma do meu amado e da minha amada. Obrigado porque onde havia confusão, o Senhor soprou clareza. Onde havia dúvida, o Senhor semeou fé. Onde havia medo, o Senhor plantou coragem. Senhor, consagro esta vida a Ti. Declaro que este homem, esta mulher, este jovem, esta senhora, este pai, esta mãe, esta pessoa que ora comigo agora, não andará mais sem direção. Que a Tua palavra seja lâmpada para os pés e luz para o caminho. Que o Teu Espírito guie cada decisão. Que o Teu abrigo se torne refúgio permanente e não temporário. Que a Tua fidelidade se manifeste em cada detalhe da vida deles, como prova viva de que o Senhor é Deus que responde e conduz. Eu peço, Pai, paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas que vem do alto. Peço discernimento para escolhas difíceis. Peço alívio para os corações cansados. Peço esperança para os que estavam sem rumo. Peço que a Tua presença seja sentida como nunca antes. Que seja palpável, concreta, intensa. Que toda sombra de dúvida dê lugar à sombra do Onipotente. Renova o ânimo, restaura a força, confirma com sinais, mostra saídas. Traz encontros divinos, leva para os lugares certos, bloqueia os acessos perigosos e abre os portais celestiais sobre esta vida, que o Teu nome seja glorificado em tudo. Que ao olharem para essa pessoa digam, foi Deus quem guiou. Que esta oração seja como um marco, um divisor de águas, um tempo novo.
Que a tua mão os conduza daqui para frente em segurança, em graça e em vitória. E que a tua voz nunca mais seja confundida com nenhuma outra. Que o Senhor seja sempre o norte, a bússola, a direção que não falha. Em nome de Jesus, amém e amém. E se essa oração falou com você, meu amado e minha amada, eu quero te pedir, escreva nos comentários o que esta oração causou no seu coração. Testemunhe. Deixe seu pedido de oração também, porque nós lemos, oramos juntos e caminhamos como família em Cristo. Você não está só. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho das notificações para ser avisado todas as vezes que uma nova oração for publicada. E compartilhe esta oração com todas as pessoas que você conhece, nos seus grupos, nas suas redes sociais, no seu coração. Talvez alguém esteja perdido hoje e essa palavra vai ser o reencontro. Lembre-se, oração não é apenas um momento, é um estilo de vida. É o lugar onde Deus revela o que o mundo esconde. É onde a alma encontra direção quando o coração já cansou de tentar por conta própria. A palavra de Deus é o nosso mapa e o Espírito Santo é o nosso guia. Caminhe com confiança. Você não está sozinho. Em nome de Jesus, amém e amém.